Aposentados do INSS, fiquem atentos porque tem novidade extraordinária chegando. Eu vou compartilhar com vocês nesse vídeo. Vou tentar explicar da melhor maneira possível. Se tiver qualquer dúvida, ao final do vídeo vocês vão deixar o seu comentário. Lembrando que devemos utilizar aqui com responsabilidade as redes sociais. Tudo que você escreve no Instagram, no Facebook, no YouTube, deve e pode chegar até as nossas autoridades, assim eles podem saber aquilo que vocês precisam. Então vamos utilizar isso como nossas armas na conquista de direitos. Vou contar sempre com a ajuda de vocês e, é claro, não esqueça de compartilhar as informações que eu vou atualizar aqui para poder ajudar outras pessoas. Você que ainda não é inscrito, não é inscrita, aproveita essa oportunidade, inscreva-se agora, ative o sininho das notificações, é de graça e você fica por dentro de tudo para poder lutar pelos seus direitos. Olha, a nova Previdência, que foi promulgada lá em Brasília, no Congresso Nacional, em 2019, trouxe uma série de mudanças no sistema brasileiro de aposentadorias, como novas idades para aposentadoria, novo tempo mínimo de contribuição e regras de transição para quem já é segurado, e entre outras mudanças que acontecem todos os anos. E como você não tem tempo e não tem condições de ficar por dentro de cada uma dessas mudanças, eu venho aqui sempre atualizar vocês. A nova Previdência, ela entrou em vigor no dia 13 de novembro de 2019. As novas regras valem para todos os segurados e para aqueles também que não eram do INSS, por exemplo, estados e municípios que aderiram, assim como a União. Então essa nova Previdência, ela tem uma série de mudanças que hoje estão chegando também ao Supremo Tribunal Federal. Então as mudanças não param, mesmo depois da reforma da Previdência, as mudanças continuam, e é aqui que eu vou atualizar vocês. O Regime Geral de Previdência Social, o INSS, para trabalhadores da iniciativa privada e também municípios sem sistema previdenciário próprio, entre outros, a regra geral de aposentadoria passa a exigir mulheres 62 anos de idade, 15 anos de INSS pago, no caso dos homens 65 anos de idade, 20 anos de contribuição. O tempo mínimo vai permanecer, no entanto, somente para homens e mulheres que estavam filiados antes de entrar em vigor essa regra, 15 anos no mínimo. Por que eu estou falando dessas contribuições? A nova Previdência prevê regras definidas de contribuição que são bem diferentes daquelas que nós tínhamos antes. Então, para a aposentadoria de trabalhadores rurais, foram mantidos, pelo menos por enquanto, 15 anos no mínimo, e as idades de 55 anos mulheres, 60 anos homens. O problema maior aqui é o cálculo do benefício, é sobre isso que eu quero falar. Ao atingir a idade e o tempo de contribuição mínimos, os trabalhadores poderão se aposentar com 60% da média de todas as contribuições previdenciárias efetuadas desde julho de 1994. A cada ano a mais de contribuição, além do mínimo exigido, serão somados ou serão acrescidos 2 pontos percentuais aos 60%. Assim, para ter uma aposentadoria no valor de 100% da sua média de contribuições do INSS, as mulheres deverão contribuir por 35 anos e os homens 40 anos. É aqui que eu quero trazer esse entendimento para vocês. Se você vai aposentar por invalidez, algo que você não contava, significa que muitas das vezes você não atingiu o tempo necessário para receber uma média maior de benefícios. Você não pagou ali 20, 30, 35, 40 anos de INSS, você teve um imprevisto e teve que aposentar antes. E a reforma da Previdência de 2019 trouxe um grande prejuízo para essas pessoas que aposentam inicialmente com 60% da média de contribuições quando é um benefício por incapacidade permanente, a antiga aposentadoria por invalidez. Sendo assim, aqueles que aposentaram por invalidez depois da reforma da Previdência ficaram prejudicados, porque antes da reforma, quem aposentava por aposentadoria por incapacidade permanente, o benefício conhecido como aposentadoria por invalidez, recebia 100% da média salarial. Hoje, para receber os 100% da média salarial, ou tem ali mulheres 35 anos de INSS, homens 40 anos, ou se for uma doença que deixou a pessoa incapacitada, que venha do trabalho ou acidente de trabalho. Somente nesses casos é que aposenta com 100%. Acontece que, você que chegou até aqui já deixou aquele like, aquele joinha,
da confiança que vai compartilhar essa informação agora. O canal começa a acompanhar uma novidade. O Supremo Tribunal Federal, o STF, vai decidir se o pagamento de aposentadoria por incapacidade causada por doença grave, contagiosa ou incurável deve ser paga de forma integral e seguir as regras estabelecidas pela reforma da Previdência de 2019, que prejudica os beneficiários e beneficiárias. Essa discussão, o objetivo de um recurso extraordinário, teve repercussão geral conhecida, é o tema 1300, por maioria de votos no plenário virtual. Ainda não há data prevista para esse debate de mérito do recurso, por isso nós estamos aqui acompanhando. E você que não é ainda inscrito, que aproveite essa oportunidade agora, que se inscreva para que eu possa manter vocês atualizados. Vamos ver a importância disso. Os ministros lá do STF vão discutir a alteração feita na reforma da Previdência no cálculo da aposentadoria por doença grave, contagiosa ou incurável. Na mudança que definiu que, nesses casos, o valor mínimo de benefício será 60% da média aritmética dos salários do trabalhador, com acréscimo de 2 pontos percentuais a cada ano de contribuição que exceder os 20 anos, o Supremo, um segurado aí no Supremo, um segurado do INSS, o Instituto Nacional de Seguro Social, afirma que a norma é inconstitucional por violar o princípio de irredutibilidade do valor do benefício previdenciário previsto na Constituição Federal. O INSS, por sua vez, defende a mudança e argumenta que ela buscou garantir o equilíbrio financeiro para o sistema previdenciário público brasileiro. Então vamos lá. Essa ação teve início porque um segurado do INSS entrou contra o INSS lá no Supremo Tribunal Federal, falando que essa regra, para quem aposenta com doença grave, incurável, irreversível, que essa regra de aposentar inicialmente com 60% da média salarial seria inconstitucional. O INSS, por sua vez, se defende, falando que está buscando equilíbrio para as contas públicas. Sobre a manifestação, ao se manifestar sobre a repercussão geral, o que significa? O resultado dessa ação vai valer para todos os demais processos que tenham o mesmo pedido. O ministro Luiz Roberto Barroso, que é presidente do STF, destacou que existe, até o momento, 82 casos semelhantes que questionam a mudança feita na reforma da Previdência, o que demonstra a importância do debate. Ressaltou ainda a natureza constitucional da controvérsia e sua relevância sobre os pontos de vista econômico, político, social e jurídico. O presidente do Supremo Tribunal também fez questão de ressaltar que o tema a ser julgado não diz respeito a acidente de trabalho, doença profissional ou doença do trabalho, que decorrem do comportamento do empregador quanto à adoção de medidas de proteção, segurança e saúde do trabalhador. O que vai ser julgado são os casos em que o segurado é acometido de doença que lhe causa incapacidade permanente e se insere na loteria natural da vida, não podendo ser imputado a um agente humano em especial. A resolução a ser adotada pelo tribunal será aplicada a todos os casos semelhantes e demais instâncias da Justiça. Então o STF vai decidir se a aposentadoria por doença incurável deve ter pagamento integral, exatamente 100%. O Supremo Tribunal decidirá se o pagamento da aposentadoria por incapacidade causada por doença grave, contagiosa ou incurável deve ser integral ou seguir a regra estabelecida pela reforma da Previdência. Então, o julgamento terá caráter de repercussão geral, ou seja, o que a Corte decidir servirá de parâmetro para todas as instâncias do Judiciário em processos semelhantes. Cabe ao presidente do STF definir a data da votação. Então, a reforma da Previdência, como eu disse para vocês, definiu que nos casos de aposentadoria de doença grave, contagiosa e incurável, o valor mínimo de benefício é de quase metade, é 60% da média aritmética dos valores recebidos aí pelo trabalhador, e o acréscimo de 2 pontos percentuais a cada ano a mais de contribuição que exceder 20 anos. Então, o segurado do INSS, ele acionou o Supremo sob o argumento de que essa norma é inconstitucional.
Agora nós temos aí, são mais de 80 casos semelhantes, aguardando esse julgamento para que essas pessoas que são aposentadas depois da reforma da Previdência, por doença grave, incurável e irrecuperável, tenham acesso a 100% do valor dos seus benefícios. Nós vamos acompanhar e trazer para vocês com exclusividade esse julgamento, que ainda não tem data marcada. Então você que ainda não é inscrito, já se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações para receber nossos vídeos. Você não vai pagar absolutamente nada por esse trabalho informativo. Espero que vocês tenham gostado dessa notícia, essa excelente notícia que nós recebemos agora no finalzinho do mês de maio. Eu estou compartilhando com vocês e o compromisso do canal de estar atualizando. Compartilhe a sua dúvida, a sua sugestão, conte a sua história se você conhece alguém também que passa por essa mesma situação. Aposentou por invalidez depois da reforma da Previdência e teve uma diminuição em valor ao recebimento do seu benefício. Só para ter uma ideia, o auxílio-doença se manteve. Hoje, o auxílio-doença, que é um benefício temporário, paga mais do que a aposentadoria por invalidez, tendo a sua média aritmética de contribuições voltada para 91% para o valor do benefício, enquanto o mínimo que paga a aposentadoria por invalidez, para quem não pagar acima de 20 anos de contribuição, 60% da média. Então, uma queda brusca no valor do benefício de aposentadoria. Fiquem com Deus, um forte abraço, até o próximo vídeo.